Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar a matéria de Maxwell 2 e aí o primeiro tópico, que é o tópico inicial do livro que a gente está usando mesmo e que também que o professor vai usar, vai ser tensão e deformação. O livro que a gente está utilizando é o Hibbeler, o RC Hibbeler Resistência dos Materiais, sétima edição. E aí essa tensão é o primeiro capítulo dele e esse é o livro assim mais certinho, 2014, Resistência dos Materiais. Se vocês quiserem dar uma olhada mais para entender mais como é que funciona, é esse livro que utilizamos de fonte. Inicialmente, o equilíbrio de um corpo deformável. As forças das cargas externas entre um corpo e outro é separado em dois tipos. As forças de superfície, que é o contato entre a superfície dos corpos, quando há contato entre um corpo e outro, e as forças de corpo, que é quando não há contato físico, mas mesmo assim um corpo exerce uma força sobre o outro. E aí as forças de superfície, elas podem ser uma força concentrada, que nesse caso aqui é um ponto só que a força indica, e a carga distribuída linear seria uma carga ao longo de uma reta, ao longo de uma curva, desse modo aqui, basicamente um esquema 2D, e a força resultante aplicada no centroide C, que seria a força resultante da carga linear distribuída. E aí temos as forças de corpo também, que não há contato físico. O exemplo é o peso. Nesse caso seria a força da Terra sobre o corpo, sobre todo mundo, da gravidade. E as reações de apoio são forças de superfície que se desenvolvem nos pontos de contato entre os corpos para poder continuar em equilíbrio. Se o apoio impede translação, o tipo de reação é força, e se o apoio impede rotação, o tipo de reação é momento. E aí a gente vai para as equações de equilíbrio. O equilíbrio de forças ele impede a translação, o equilíbrio de momentos impede que o corpo gire. E aí basicamente as equações principais que a gente vai utilizar são todas essas aqui. Inicialmente, o somatório de forças tem que ser igual a zero, o somatório de momentos tem que ser igual a zero para o corpo estar em equilíbrio. Quando é um sistema coplanar, ou seja 2D, que é só o eixo x e o eixo y, seria o somatório de forças em x, y e os momentos ser igual a zero, e quando é um sistema 3D que tem todos os três eixos, seria o somatório de forças em todos os eixos e o somatório de momentos também em todos os eixos. A aplicação correta das equações de equilíbrio exige a especificação completa de todas as forças conhecidas ou desconhecidas que agem sobre o corpo. Então, o que você tem que fazer? A melhor maneira de levar em conta essas forças é desenhar o diagrama de corpo livre. Então tem que conhecer bem o diagrama de corpo livre e desenhar do jeito certo, da melhor maneira possível, para poder encontrar as forças e encontrar todas as incógnitas que você está precisando. E aqui o livro disponibiliza uma tabela, que essa daqui é a tabela 1.1, tem os tipos de acoplamento e as reações envolvidas nesse tipo de acoplamento. Quando é um cabo, tem só uma incógnita F na direção do cabo com o ângulo θ. Quando é o rolete, é só uma incógnita vertical. Quando é apoio liso, também vai levar em conta o ângulo do apoio. Pino externo, dois tipos de reação horizontal e vertical. Pino interno também são duas reações. E o apoio fixo são três, que já são uma reação vertical e horizontal e o momento. As cargas resultantes internas são quatro. Como funcionam as cargas resultantes internas? O corpo, ao ele receber uma carga externa, uma força externa, vai ter forças internas agindo sobre ele para que ele não se deforme ou continue em equilíbrio, ou no caso também pode ser os dois. E aí os quatro tipos são: a força normal, ela age perpendicularmente à área e se desenvolve sempre que as cargas externas tendem a empurrar ou puxar os dois segmentos do corpo. Nesse caso aqui, a gente pegou um corpo, fez uma seção nele. Aqui tem a força resultante, o momento resultante. Separando esses dois, a gente acha todos os quatro itens que eu vou falar a seguir. E a força normal seria essa daqui, o N. O momento de torção, ele é desenvolvido quando as cargas externas tendem a torcer uma parte do corpo em relação à outra. O momento de torção seria esse T. O momento fletor é causado pelas cargas externas que tendem a fletir o corpo em torno de um eixo que se encontra no plano de área. Então ele é esse M. E por último, a força de cisalhamento, ela encontra-se no plano da área e é desenvolvida quando as cargas externas tendem a provocar o deslizamento de um dos segmentos do corpo sobre o outro. Aí vai ser o V. As cargas coplanares. Quando a gente tiver um esquema só 2D, vai ser utilizado só a força de cisalhamento, a força normal, o momento fletor, que é nesse caso aqui quando for o eixo Y e o eixo X no problema da questão, a gente só usa esses três tipos de reações. Conceito de tensão. A tensão, a unidade dela é Newton por metro quadrado ou Pascal,
e descreve a intensidade da força interna sobre um plano específico que passa por um ponto. Então é força sobre área. A tensão normal, ela é uma força por unidade de área que age perpendicularmente ao ΔA. O ΔA seria uma área infinitesimal do corpo que a gente divide em todos os planos, aí sobra só um quadradinho, que seria um quadradinho infinitesimal. Aí a força por unidade de área que age perpendicularmente a esse ΔA é definida como a tensão normal sigma. E aqui seria a equação da tensão normal, considerando limites de ΔA tendendo a zero, a força infinitesimal em Z sobre a área em A, porque nesse caso aqui é a face que a gente está procurando, é a face que está no eixo Z. É a tensão de cisalhamento, a força por unidade de área que age a tangente de ΔA e é denominada tensão de cisalhamento com a letra grega tal. Aí nesse caso aqui a gente vai ter o tal Zx e o tal Zy, porque a face da questão aqui é a face Z. A equação considerada para cada um desses tipos vai ser essa daqui, a face que não é a face Z, então vai ser a força em x e a força em y. Mas, para o estado geral de tensão, a gente tem essas três incógnitas, né, em todas as faces do quadradinho infinitesimal do corpo que a gente está estudando. Então, se o corpo for mais seccionado, podemos cotar um elemento cúbico de volume de material que representa o estado de tensão que age em torno do ponto escolhido do corpo, como eu falei antes. E aí, ele é caracterizado por três componentes que agem em cada face do elemento. Então, esses três componentes são as duas tensões de cisalhamento e uma tensão normal, em todas as faces. A tensão normal mede uma barra com carga axial. A força resultante interna que age na área da seção transversal deve ter o valor igual, direção oposta e ser colinear à força externa que age na parte inferior da barra. É nesse caso aqui. Aqui é o P, é a força externa. A força interna tem que ser igual, só que numa direção oposta. Aí as premissas para a tensão normal, nesse caso de uma barra com carga axial. É necessário que a barra permaneça reta antes e depois da aplicação da carga. A seção transversal deve permanecer achatada ao plano durante a deformação. E para que a barra sofra uma deformação uniforme, é necessário que o P seja aplicado ao longo do eixo do centroide na direção transversal e que o material seja homogêneo e isotrópico. Aí o que é homogêneo e isotrópico? Os materiais homogêneos, eles têm as mesmas propriedades físicas e mecânicas em todo o seu volume, e materiais isotrópicos têm as mesmas propriedades em todas as direções. Pode ser que tenha também o que é o contrário dos dois, que é os materiais anisotrópicos, eles têm propriedades diferentes em direções diferentes. Então, para o caso de uma tensão normal média, barra com carga axial, essa barra ela tem que ter propriedade homogênea e isotrópica. A distribuição da tensão normal média, como é que ela se dá, né? Contanto que a barra esteja submetida a uma deformação uniforme e constante, que foi o que a gente viu antes, se a gente achar a deformação, ela vai ser um resultado de uma tensão normal constante, sigma. O resultado é que cada área ΔA na seção transversal está submetida a uma força ΔF igual a sigma ΔA. Essa equação aqui a gente coloca em uma integral, né? O ΔF igual a sigma ΔA. E aí, fazendo a integral das duas, você acha o P igual a sigma A. E colocando o sigma em evidência, o sigma fica igual a P sobre A. E aí, a sigma é a tensão normal média, em qualquer ponto na área da seção. E o P é a força normal interna resultante que é aplicada no centroide da área. O A é a área da seção transversal da barra. E só lembrando, né, que isso daqui já é mais Maxwell 1, mas o P é determinado pelo método das seções e pelas equações de equilíbrio. Se você quiser achar o ΔF, o ΔA, o Y ou o X, nesse caso aqui, e você não consegue encontrar, para poder facilitar o processo, a gente tem essas equações aqui do momento em x e momento em y. Lembrando que eles sempre vão ser nulos porque o corpo está em equilíbrio. E aí, se você precisar de alguma das incógnitas, tem essa equação aqui que facilita já a sua vida. A tensão de cisalhamento média é o componente da tensão que age no plano da área seccionada, nesse caso dessa foto. E se considerarmos apoios rígidos e F suficientemente grande, esse F aqui, a barra irá deformar-se e fatiar ao longo dos planos A, B e CD. Isso seria a tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento estaria nesse campo aqui que está mostrando. Não sei se está mostrando muito bem. A tensão de cisalhamento médio está na mesma direção de V, lembrando que V é a força de cisalhamento, uma vez que a tensão de cisalhamento deve criar forças associadas e que todas elas contribuem para a força restante interna V na seção analisada. E aí a equação para poder descobrir a tensão de cisalhamento médio seria V sobre A, e é o que eu falei antes, a tensão de cisalhamento médio na seção, que consideramos ser a mesma em cada ponto,
localizados na seção. O V, a força de cisalhamento interno resultante na seção determinada pelas equações de equilíbrio, e a área da seção. A tensão de cisalhamento média ela pode ser separada em dois tipos de cisalhamento, simples ou duplo. Temos esse exemplo de acoplamento de cisalhamento simples, eles têm o nome de juntas sobrepostas. Se fizermos um corte entre os elementos, obteremos os diagramas de corpo livre na imagem B e na imagem D. E para equilíbrio, a área da seção transversal do parafuso B e a superfície de fixação entre os elementos D estão sujeitas somente a uma força de cisalhamento simples V igual a F. Porque só tem uma face que está sofrendo cisalhamento, então vai ser só V igual a F. O F seria a força que é aplicada sobre esses dois objetos, né? Então a força de cisalhamento vai ser só igual a F, porque só tem uma área que está sofrendo cisalhamento. O cisalhamento duplo seriam duas superfícies de cisalhamento que devem ser consideradas, nesse caso aqui, é o exemplo da foto. Esses tipos de acoplamento são normalmente denominadas juntas de dupla superposição. Se a gente fizer um corte entre cada um dos elementos dos diagramas de corpo livre, vão ser que nem a B e a D. E por consequência, como tem duas faces sofrendo o cisalhamento, a gente pode dividir dividir o F em dois, e isso vai ser a força de cisalhamento em cada área seccionada. O equilíbrio agora, para a gente terminar essa tensão. Todas as quatro tensões de cisalhamento elas devem ter valores iguais e serem dimensionados no mesmo sentido ou em sentido oposto uma das outras nas bordas opostas do elemento, que é como mostrado aqui. Isso é denominado propriedade complementar do cisalhamento, e sob essas condições o material está submetido a cisalhamento puro. Então, toda vez que a gente for desenhar um plano da seção de tensão de cisalhamento, vai ser nessas condições aqui, as setas elas vão estar uma para outra nesse sentido, e nesse caso é o caso certo para o equilíbrio de tensões. A tensão admissível ela é utilizada principalmente para segurança. É um engenheiro responsável pelo projeto de qualquer estrutura, ele tem que restringir a tensão atuante do material a um nível seguro. Não pode ser uma tensão exatamente igual ao que o material consegue aguentar. Tem que ter um fator de segurança que o material resista mais do que ele vai ser necessário no caso ali. Então, para atingir essa segurança, precisa escolher uma tensão admissível que restringe a carga aplicada a um valor menor do que o elemento pode suportar totalmente. E o fator de segurança é a razão entre a carga de ruptura e a carga admissível, mas também pode obedecer essas equações aqui com a tensão normal e a tensão de cisalhamento, de ruptura e admissível. Para projetos de acoplamento simples, se um elemento estiver submetido a uma força normal em uma seção, a área da seção exigida é determinada por essa equação, A é igual a P sobre tensão admissível, que é o caso aqui, é o caso desse exemplo. Por outro lado, se a seção estiver sujeita a uma força de cisalhamento, então a área da seção pode ser encontrada com essa equação, que é A igual a V sobre tensão de cisalhamento admissível, e também esse exemplo aqui está atuando. Agora a parte da deformação, é o capítulo 2 do Ripley, e é só bem atrelado com a tensão, por isso que ele está nesse vídeo também. O que é deformação, né? Todos os corpos sofrem deformação com alguma força aplicada sobre eles, só que a deformação ela pode ser bem ínfima, pode quase não ser visível a olho nu, ou ela pode ser bem visível no caso de corpos plásticos, depois a gente vai ver sobre isso. E aí ela é separada em deformação normal, inicialmente, e o que é a deformação normal, né? É o alongamento ou a contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. Então, assim, aqui a reta entre dois pontos num corpo, A e B, a reta, o nome é ΔS. Quando ele sofreu a deformação, essa reta ficou curva e os pontos A e B eles ficaram mais próximos. Então, nesse caso, a gente considera que a deformação é uma deformação normal. Ela tem essa letra que é o epsilon média é igual a delta S linha menos ΔS sobre ΔS. O ΔS linha seria a reta depois da deformação e o ΔS é a reta antes da deformação. E aí, se a deformação normal for conhecida, podemos usar a equação do limite, que seria essa equação aqui. A equação do limite é para quando for deformação infinitesimal também. Para obter o comprimento final aproximado de um segmento curto de reta na direção de n após a deformação. Então, se a gente quiser obter o valor final do ΔS', pode utilizar essa equação aqui caso as deformações forem conhecidas. A gente também tem a deformação por cisalhamento. A gente tem duas retas, dois eixos, 3 pontos
E o que muda é o ângulo entre eles. E o ângulo entre esses três pontos é o que dá a deformação por cisalhamento. Então a mudança que ocorre no ângulo entre dois segmentos de reta que originalmente eram perpendiculares um ao outro é denominada deformação por cisalhamento. E esse ângulo é representado por gama e medido em radianos. Então a equação da deformação de cisalhamento seria essa daqui. Gama é igual a π sobre 2 menos o limite de θ'. O θ' é o novo ângulo depois da deformação, quando o B tende a A e quando o C tende a A aqui. As componentes cartesianas de deformação. Para a gente considerar a deformação total do corpo, a gente considera então as duas deformações que eu falei. E as deformações normais, elas causam uma mudança no volume do elemento retangular. Deformações por cisalhamento provocam uma mudança em sua forma. Então, o estado de deformação em um ponto de corpo exige a especificação de 3 deformações normais, seriam no eixo X, no eixo Z e no eixo Y, e 3 deformações por cisalhamento, que também são os 3 eixos. Que é o corpo não deformado, que seria o corpo deformado. E essas equações são as equações para você descobrir como é que ficou o corpo, que seriam da largura da aresta aqui, e esses daqui seriam do ângulo, do novo ângulo formado que esse corpo sofreu e ficou dessa forma. E a aula foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado do conteúdo. E em caso de dúvidas, podem mandar e-mail pra gente no endereço petinqunb@gmail.com. Eu não fiz nenhum exercício porque o vídeo eu acho que ficou bem longo. Mas se vocês acharem necessário, podem colocar nos comentários que eu faço um vídeo só de exercícios. Também porque cada conteúdo que eu falei aqui, eles têm um exercício próprio só pra eles, assim. Então, se vocês acharem necessário, podem falar. E compartilhem com os colegas, deixe seu like, se inscrevam no canal. E é isso. Tchau.